Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel, e você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Muito fácil, então, de chegar, né? Se você quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia referente ao dia 7 de julho de 2025, segunda-feira, 14ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, cuja cor litúrgica do dia é verde, conforme eu estou simbolizando com este lenço aqui. No rito temos a missa à escolha. Eu sou leitor e animador litúrgico da igreja em Colatina e participo também do terço. Sou um tercista militante. Vamos lá então às leituras. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 28, versículos do 10º ao 22a. Naqueles dias Jacó saiu de Bersabeia e dirigiu-se a Harã. Chegando a certo lugar, quis passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez dela travesseiro e ali mesmo adormeceu. E viu em sonho uma escada apoiada no chão, com a outra ponta tocando o céu e os anjos de Deus, subindo e descendo por ela. No alto da escada estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência a terra em que dormes. A tua descendência será como o pó da terra, e te expandirás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Estou contigo e te guardarei aonde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Cheio de pavor, disse: Como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra de que tinha feito o travesseiro e colocou-a de pé para servir de coluna sagrada, derramando óleo sobre ela, e deu ao lugar o nome de Betel. Antes, porém, a cidade chamava-se Luza. Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que ergui como coluna sagrada será uma morada de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o Salmo 90 na Bíblia Vulgata, a Bíblia de tradução do grego para o latim de São Jerônimo, ou 91 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 14 ao 15a-b, refrão 2º-b, versículo 2º-b. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Repitamos. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: Sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço, ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente, porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Repitamos. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Agora vamos ao Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo 9, versículos do 18 ao 26. Vamos primeiro recepcioná-lo, vamos
aclamar o Santo Evangelho e depois vamos proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. A luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos ao comentário sobre este Evangelho. Na relação entre o humano e o divino, a iniciativa é sempre de Deus, que vai revelando o projeto que tem para cada um de nós. A exemplo de Jesus, todo o nosso agir seja em favor de um mundo sem morte, nem sofrimento. Olha, e na liturgia da palavra, você que vai sempre à missa ou à celebração da palavra, Deus rompe as barreiras entre o céu e a terra e se comunica com o ser humano. É a revelação. O encontro com Jesus pela fé sempre proporciona libertação e vida à pessoa. Vamos agora a mais uma reflexão, tem várias aqui. Vamos passar as mais importantes, né, para você que me segue no endereço eletrônico @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Olha, o trecho do Evangelho de hoje é a ilustração clara de que refletimos, do que refletimos muitas vezes na igreja. Duas pessoas são reintegradas à vida. A mulher com hemorragia, que reconhece em Jesus a possibilidade de superação do seu problema, pois grande era a sua fé. E a outra cura da filha de um chefe também acontece pela fé, expressada por esse homem. Assim, diante da morte, da dificuldade, do desespero, o Senhor se faz próximo, misericordioso, compassivo. Vamos a mais uma reflexão para sabermos um pouco mais a respeito deste trecho do Evangelho. O livro Palavra e Vida diz o seguinte: o Evangelho de hoje nos apresenta dois personagens cheios de esperança. Quase não lhes sobra qualquer outra coisa. Com a esperança aproximam-se de Jesus. Procuram o impossível. Já lhes disseram que nada mais se pode fazer. A menina já morreu e 12 anos de doença são suficientes para declarar que não tem cura, que só se deve esperar a chegada da morte.
Mas superando isso, estão os dois diante de Jesus. Encontraram a pessoa que pode escutar seu grito. Dois seres humanos curados. Grandes milagres de Cristo. Hoje existem muitos que perderam a esperança. Quem de nós lhes dirá que em Jesus podem encontrar de novo a esperança? Perdão. Perdão porque estou no período aqui de frio em Colatina, de onde eu falo, e vez por outra a garganta é atingida bruscamente. Olha, o livro Dia a Dia com o Evangelho também tem uma reflexão sobre Mateus capítulo 9, versículos do 18 ao 26. O relato de um milagre se encaixa no relato de outro. O primeiro é a cura de uma doença grave, o outro a restituição da vida a uma menina morta. Em ambos os casos, duas atitudes são decisivas: a fé que pede e espera, e o toque físico de Jesus. Como em outras ocasiões, Jesus não se move com base em preconceitos. Deixa-se tocar pela mulher considerada impura porque sofria de hemorragia. Depois, toma a pequena defunta pela mão e a faz levantar-se. Tocar em defunto também era a ação proibida pelas tradições antigas. Aquele que é a vida e devolve a vida não se contamina tocando em cadáver. Onde Jesus está presente, podem se dispensar os flautistas e a multidão em alvoroço que celebram a morte. Eu sou a ressurreição. Quem acredita em mim, ainda que morra, viverá. Está escrito no Evangelho escrito por São João, capítulo 11, versículo 25. Agora vamos aos santos do dia 7 de julho. É dia de São Vilibaldo. Vilibaldo foi bispo, faleceu em 787. Era um monge inglês nomeado bispo em Eichstätt, na Alemanha. Uma localidade alemã, Eichstätt. Converteu muitos povos. De acordo com um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Vilibaldo nasceu em 22 de outubro de 700, na Inglaterra. Seu pai era o rei Ricardo I. Ainda criança, ele foi confiado aos monges beneditinos, que cuidaram de sua formação intelectual e religiosa. Foi ali, entre eles, que decidiu também ser monge. Em 720, saiu do mosteiro na companhia de seu pai e seu irmão, seguiu para uma longa peregrinação cuja meta final era Jerusalém. A viagem foi interrompida em 722, quando seu pai, o rei, morreu na Itália. Assim, ele e o irmão resolveram ficar em Roma. 2 anos depois, sozinho, continuou a peregrinação percorrendo toda a Terra Santa. 5 anos depois, em 729, retornou para Roma. O Papa Gregório II o enviou para o mosteiro de Monte Cassino, a primeira comunidade beneditina da Europa. Vilibaldo deu então novo fôlego a este celeiro de homens dedicados à santificação, restabelecendo as regras beneditinas de acordo com o estilo de vida espiritual instituído pelo fundador, São Bento. A esta obra dedicou outros 10 anos de sua vida. Novamente foi a Roma e daí partiu para evangelizar a Germânia. Em 740, Vilibaldo recebeu a ordem sacerdotal definitiva para ser consagrado bispo na Alemanha. Tornou-se um bispo itinerante, colocando-se frente a frente com seus fiéis, que aos poucos iam se convertendo ao cristianismo. Morreu no dia 7 de julho de 787, no mosteiro da Alemanha. São Vilibaldo, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 7 de julho, Santa Edilburga, abadesa, faleceu em 695. Era filha do rei dos ingleses orientais. Consagrou-se a Deus como religiosa no mosteiro de Évreux, na França, do qual foi abadesa. Santo do dia 7 de julho, Santo Odão de Cluny, ou Santo Odão. Foi abade, faleceu em 942.
foi o segundo abade de Cluny, restaurou a disciplina monástica em numerosos mosteiros da França e da Itália. Segundo a revista Doutor Plínio, Odon era filho de fidalgos que viviam na Alsácia, os quais atribuíam seu nascimento à intercessão milagrosa de São Martinho. Foi mandado ainda criança para a corte de Fulk, o Bom, conde de Anjou, e mais tarde passou para de Guilherme, duque de Aquitânia. Aos 16 anos foi acometido de dores de cabeça, que só foram curadas quando o jovem ingressou no cabido de São Martinho, em Tours. Dedicou-se durante vários anos ao estudo dos clássicos e dos santos padres, seguindo em Paris, no ano 901, os cursos de filosofia de Remígio de Alcher. Aplicou-se também profundamente ao estudo da poesia e da música, as quais cultivou durante toda a vida. Após ter sido cantor do cabido e de ter escrito várias obras, Odon ingressou no mosteiro beneditino de Baumelles-Messier, na Borgonha, mudando depois para Cluny, quando da fundação desse mosteiro, onde foi nomeado abade. As escolas que ele criou em Cluny atraíram em breve tudo quanto havia de mais nobre no Ocidente. Era costume dizer-se que um príncipe no palácio de seu pai não recebia educação mais apurada que os alunos de Cluny. Graças ao santo abade, a influência da abadia espalhou-se por toda a cristandade. Os papas a ele recorriam em suas dificuldades e os príncipes chamavam-no para reformar os mosteiros em seus estados. Olha, uma história interessante também, né? História de Santo Odão. Bem-aventurado do dia 7 de julho é o beato Bento XI, que foi papa, faleceu em 1304. Bento XI foi frade da Ordem dos Pregadores. Promoveu durante seu curto pontificado a concórdia, a renovação da disciplina e o crescimento da religião católica. Santo, quase santo, hein? Bem-aventurado do dia 7 de julho. Bem-aventurado é o beato, faltando 1 grau para ser santo. É o beato Pedro Torholt, mártir, faleceu em 1945. Foi pai de família, foi catequista do povoado de Hakunai, na Melanésia, martirizado pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial por meio de injeção letal. Hoje é um santo da Igreja de Cristo Jesus. Quase santo, né? Faltando pouco para a canonização. Beato Pedro Torholt, rogai por mim, rogai por nós e rezemos pela sua canonização. Bem-aventurada do dia 7 de julho, a beata Maria Romero Menezes, foi virgem, faleceu em 1977. Uma religiosa salesiana nicaragüense. Foi enviada à Costa Rica, onde durante 46 anos dedicou-se à formação das jovens. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Cristo Jesus, a paz de Deus. Meu Deus é Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que quando pedimos algo a Deus, ele pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com o Criador do Universo, Deus Todo-Poderoso. Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Até o pai na terra dá um não para o filho quando vê que é o melhor para ele. Imagine Deus. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que na hora não entendi, não fiquei muito satisfeito, mas depois, passado algum tempo, fui compreender que foi melhor para mim os nãos
que Deus me deu. Se eu tivesse recebido sims, ao invés de nãos, talvez hoje eu não estivesse aqui. Agora, do dialeto de Jesus, o aramaico, clamemos, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos transfigurados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou e entrou no cenáculo sem precisar abrir porta. Comeu sem precisar comer, bebeu sem precisar beber, desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús quando abençoava a refeição, mudou a aparência para os próprios apóstolos na praia, para os discípulos de Emaús, para Madalena, ascendeu ao céu, é um corpo que não está mais sujeito a este tempo e espaço. Teremos um corpo parecido com esse, algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. O juízo final nos espera. Iremos para Deus definitivamente, perpetuamente, por todos os séculos dos séculos. Estaremos com a felicidade em plenitude. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo, nosso discernidor, nosso santificador, o Paráclito. Crer em Jesus como Deus, hein? Arrepender-se dos pecados para não morrer em pecado grave, pecado mortal. Ninguém sabe o dia da morte. E também ser batizado. São requisitos importantes, essenciais para a salvação eterna. Ser batizado, crer em Jesus como Deus e arrependimento dos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, 7919, @Paulo Roberto Maciel 6/